dia da expiação, está bem. Note vocês que como o calendário ele era dividido em duas partes, que era o calendário civil no primeiro semestre e o calendário religioso no segundo semestre, embora que Deus havia determinado que essas festas, essas 6 festas, tomassem todo o ano, a fim de que em todos os períodos do ano eles tivessem uma celebração geral, como nós podemos ver aqui em cada uma delas, né? Bom, esse negócio não é, vamos botar aqui. Não vou ter conseguido isso. Bom, paciência. Então, vamos aqui à primeira parte para a gente ganhar tempo. Note vocês que tanto o calendário civil como o calendário religioso, todo esse processo que incluía as 6 festas de Israel, eles tinham necessariamente a ver com a salvação do povo. A Páscoa é uma festa de salvação, os pães asmos é uma festa de salvação, o Pentecostes tem a ver com a salvação das pessoas, a trombeta da salvação, dia de expiação e tabernáculo. Tudo tem a ver com a salvação. Nada disso podia ser negligenciado. E não havia uma festa mais importante que a outra. Todas eram fundamentais. Na celebração durante o ano dessas 6 festas, chamada no Novo Testamento, queridos irmãos, de Lua Nova, e foi exatamente essas festas que foram abolidas, conforme diz o Novo Testamento, elas foram cravadas na cruz porque elas cumpriram o seu objetivo. A festa da Páscoa, os pães asmos e assim sucessivamente, elas apontavam para Jesus. Quando Jesus veio, não havia mais necessidade de se cumprir essas festas, como algumas pessoas ainda têm dificuldade. Mas, note vocês aqui, a primeira parte do ano, composta pelo calendário civil, as 3 primeiras festas anunciavam a morte do Cordeiro. Isso você não via nem aqui, nem aqui, nem aqui. Nessas 3 festas não está associado com a morte do Cordeiro. Mas essas festas sim. Então tem a ver a Páscoa, os pães asmos, todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles estavam anunciando a morte de Jesus, do Cordeiro. Quando eles celebravam ali os pães asmos, também eles anunciavam a morte de Jesus. E quando eles celebravam o Pentecostes, ele é um símbolo da ressurreição de Jesus. Toda vez que eles faziam isso, eles estavam anunciando. No caso das trombetas, do dia da expiação e do tabernáculo, essas 3 festas têm a ver com o futuro. E elas estão associadas à volta de Cristo. Então o hebreu, o israelita, quando ele celebrava qualquer uma dessas festas, isso apontava para o ministério de Jesus, que estava associado com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus. Olha que coisa bonita. Tudo com precisão que Deus havia ordenado. Então, na primeira parte, nós vemos ali a primavera, né? Que a primavera, na celebração da Páscoa, dos pães asmos, do Pentecostes, essas 3 festas tinham a ver, o grande ensinamento dessas 3 festas tinha a ver com a redenção e a libertação. Então, se anunciavam isso, e eles entendiam isso. Bom, então, quando é que começava a festa da Páscoa? A festa da Páscoa, ela começava no dia 14 dias antes da Bíblia, que significa 14 de abril. Um dia depois da Páscoa, celebrava-se a festa dos pães asmos. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas. Um dia depois. Então, 50 dias após a festa dos pães asmos, irmãos, durante 50 dias eles celebravam o Pentecostes. Pentecostes significa a festa das colheitas, a festa das primícias. Por isso que as primícias têm a ver com a ressurreição, porque Jesus ressuscitou e ele é a primícia dos que dormem. Olha a diferença da ressurreição de Jesus, que Jesus é a primícia. Primícia não significa o primeiro que ressuscitou, porque Jesus não foi o primeiro que ressuscitou. Outras pessoas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, também ressuscitaram. Mas Jesus é a primícia dos que ressuscitaram, porque Jesus foi a única pessoa que morreu, que ressuscitou e está vivo.
Então ele é muito especial, porque essa festa, ela celebra exatamente isso. Ela é Pentecoste porque Pentecoste significa penta, que vem de 50, de 5. Então essa festa do Pentecoste, a festa das colheitas, elas celebravam 50 dias, irmãos. Por que 50 dias? Porque por causa da diáspora, a diáspora significa a dispersão dos judeus espalhados em toda a face da terra, em razão das 3 maiores invasões que houve em Jerusalém. Por causa das grandes guerras, nos vários períodos da história dos judeus, eles então fugindo, eles saíram, e então mesmo assim, aonde quer que eles estavam, uma vez por ano eles vinham à Páscoa, e na Páscoa para oferecer o seu sacrifício, que era uma obrigação, um dever e um privilégio de cada pai responsável. Então no domingo que vem eu vou falar literalmente sobre a questão do Pentecostes. Aí nós vamos começar uma série de estudos aí sobre o movimento pentecostal. Então vejam vocês ainda nessa planilha aqui, irmãos, que a festa da Páscoa, quando eles celebravam, representava o quê? A justificação. Porque era a aceitação do Cordeiro que morreu. Quando uma pessoa aceita Jesus que morreu na cruz, ela é justificada. Bom, já a festa dos pães asmos, ela representava a santificação, porque a festa dos pães asmos tem a ver com a vida santa. Então eu não sei, provavelmente sim, quantos aqui nunca comeram pão ácido? Nunca comeu pão ácido? Bom, algumas pessoas. Outros preferem não se identificar. Mas se você for aí nesse supermercado aí, Extra, Carrefour e tudo mais, né? Você vai encontrar lá no supermercado, é uma delícia, irmão. Olha, você vai encontrar no supermercado, lá na parte de pães, você vai encontrar lá aquilo que eles chamam de pão sírio. Sabe aquele pão sírio? É o pão sírio, né? Então, é claro que ele não tem gosto de nada, né? Mas ele tem lá, ele é em 2 partes assim, é como se fosse uma como é que eu poderia chamar aquilo, né? Uma bolacha? É uma folha, melhor assim, é uma folha por cima, uma folha por baixo. Então, hoje, a minha mulher de vez em quando, já faz tempo que ela faz. Eu ia falar de vez em quando, mas faz tempo. Mas é gostoso que quando meus filhos eram pequenos, a gente fazia pão ácido na sexta-feira. Então a gente trazia esse pão sírio e dentro do pão, aí a minha esposa colocava ali tomate, um pedacinho de azeitona, colocava lá um pouco de cebola, cebolinha, você fazia um recheio ali, um molho gostoso ali, com um pedaço de palmito, coloca dentro daquele pão, é uma delícia, uma delícia, não é verdade? Só que os israelitas, eles não faziam, colocavam tomate, nada dessas coisas, mas eles colocavam ervas amargas. Eu vou falar sobre isso agora. Agora, veja vocês, queridos irmãos, agora a gente passando por cada uma dessas festas, para a gente entender melhor. Vejam vocês. A Páscoa, Levítico capítulo número 23, você tem aí na sua Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro de Levítico, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Levítico. Anote em algum lugar. Aí com mais tempo você pode estudar. Livro de Levítico é bem claro, livro de Deuteronômio também faz essa referência, mas em Levítico capítulo 23, verso de 1 a 5, diz assim: olha a coisa linda. Disse Deus a Moisés: fala para os filhos de Israel, é ordem de Deus, mandato do Senhor, e diz-lhes: as festas fixas do Senhor são essas que proclamarei, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Ele começa a descrever todas essas festas aqui. Eu vou fazer menção uma por uma. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra parece. É sábado do Senhor em todas as suas moradas. E aí ele começa: são estas as festas fixas do Senhor. E repete:
santa convocação, por crente, né, meu filho? Que proclamareis no seu tempo determinado, no dia e no momento certo. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o quê? Diz aí, queridos irmãos? É a Páscoa do Senhor.